Fala aí, galera. Antes de você ver o próximo corte aí, ó, dá uma moral e se inscreve lá no nosso canal, beleza? Valeu, é nóis. E qual foi o mais marcante negativamente aí? Tipo assim, falando, ó, esse jogo aí deu até vergonha de assistir, eu fiquei puto, fui zoado pra caramba. Cara, assim, é difícil, né, de falar o mais marcante, São por muitos. exemplo. Não, é porque o que acontece? Tudo depende também da época sua, né? Eu acho que alguns jogos, quando eu era mais novo, eles me trouxeram uma tristeza muito maior. Por exemplo, aquela final do Mundial contra o Corinthians foi um jogo que eu senti que o Vasco poderia ter ganho. Teve um impedimento que o Edmundo faz 5 metros antes do zagueiro. E ele sai numa condição muito igual àquela do Diego Souza, só que ele não conclui a jogada, porque naquela época o Bandeirinha já levantava de imediato ali e parou a jogada. Esse jogo do Corinthians contra o Vasco, que o Cássio faz aquela defesa do Diego Souza, me marcou muito negativamente, porque, cara, era a chance do Vasco melhorar. Só me lembra aí, esse jogo aí tava 0x0 nessa hora? O Vasco estava 0-0. O Vasco, se eu não me engano, tinha empatado o primeiro jogo em casa por 0-0. Isso mesmo. E tinha o critério de desempate, que era o gol fora de casa. Então, se o Diego Souza faz aquele gol, o Corinthians tinha que Corinthians virar. tinha que fazer dois. Já tava no segundo tempo, eu acho, Já estava no inclusive, segundo né? tempo. O Corinthians ia ter que fazer dois. E o Corinthians já estava pressionando para o 0-0 não ir para os pênaltis. No entanto, que a bola é oriunda de um Cantei. escanteio que o Vasco estava todo recuado e o Corinthians todo atacando. Esse jogo foi o jogo que, assim, o Vasco poderia ter tido a trajetória de um time campeão, Foi porque o semifinal, Corinthians não foi semifinal ou quartas de final, se eu não me engano, foi quartas de final. Eu acho que foi semi. Eu acho, não tenho O certeza. Corinthians contra o Boca foi a final, o Corinthians em Boca, né? Então foi que a foi, semifinal, acho foi um que sim. jogo antes do Boca. E assim, o Vasco campeão da Libertadores, ele ia voltar para um cenário acha que nacional tinha muito mais condições, forte. Você acha que tinha condições de ganhar do Boca? Eu acho que Porque aquele tinha. time do Corinthians também era bem embaçado, Era né? muito bom, muito bom. Mas pra você ver que o Vasco jogou de igual mas- para igual para eles. E o Vasco Foi também. do Trem-Bala da Colina, né? O Vasco tinha uns jogadores que eles já tinham sido campeões da Copa do Brasil. Mas assim, eu acho que faltava um cara diferente no Vasco. O Corinthians teve o O Sheik, Sheik, né? e eu acho que faltou Cássio. o Cássio. E era esse cara que deveria Não, ter o- sido o o Diego Corinthians Souza na tinha hora de vários. fazer aquele gol e ganhar a final. Só que o Diego Souza não fez o O gol. Corinthians tinha um time muito bom, né, velho? Era Sheik, Guerreiro, Danilo. Ah, o Guerreiro veio Cássio. depois, não? Guerreiro, eu acho que já tava. Não, Não? é. Tanto que Ele foi campeão no Mundial, ué. Então, acho que trouxe depois. Tanto que Só pro Mundial? na Libertadores lá, quem foi o protagonista e tal foi o Sheik. Deitou. Não lembro do Guerreiro na final Eu da acho Libertadores. que o Guerreiro tava já, velho. Eu não Aí tinha lembro o que Romarinho, Libertadores se eu era não me no engano, primeiro trouxe semestre. depois que E aí ganhou. eu acho que o Guerreiro vem para jogar o Mundial também. Acho que Tinha o Romarinho Foi já, né? É. Romarinho jogou muito. O gol lá do. Olha o Romarinho! o Marinho fez um gol contra o Boca lá que Golaço, deu um cara título, bom, né, cara? Chicão, Alessandro. Não, é. Que massa. Paulo Muito bom. André, tinha os caras eram bons, mas assim, Paulinho o Vasco tava, também era um né? timão só que acho que faltou o Diego Souza ter sido protagonista do mesmo jeito que o Sheik foi. Acho que ele tomou a pior decisão possível ali, mano. Tipo assim, ele tinha muito espaço pra só Dava pra ele ter tentar chutar. catado, dava pra ter driblado o Cássio. Podia ter balançado o corpo ali que o Cássio ia cair, qualquer ter coisa. feito tudo. Por cobertinha, esse pá era mais fácil do que ter tentado. eu já vi Se fosse o Hulk, era caixa, né? Que ele ia cavar com certeza. Paulinho, ontem ele perdeu um parecido com esse que ele adiantou e tal, mas o Paulinho é de fazer esses eu gols vi também. isso. Adiantou no Eu vi último, o né? Alexandre uma vez falando, o Alexandre foi campeão da Libertadores pelo Galo, falando que ele conversou com o Diego Souza depois e o Diego Souza falou com ele assim, pô, o que você acha? Você acha que eu perdi aquele gol? Ele falou assim, o Diego Souza, se fosse eu ia falar que era mérito do Cássio. Agora você é um cara com muito mais recursos que eu. Aquela bola ali, você não podia ter perdido. É isso que a gente tá falando. Você podia ter pedalado, você podia ter cavado, podia ter fingido que ia bater, tirar pro lado, fazer o gol. Então você é um jogador que não é limitado ao ponto de falar que você não perdeu. porque o Ele fez a Alexandre... coisa mais óbvia, né? Tipo assim, Cara. porque E ele exatamente- bateu de muito longe. E é exatamente entendeu? isso, né? O Alexandre, ele é um cara mais artilheiro, mais finalizador. Então ele realmente buscaria a batida ali. O Diego Souza, ele tem recurso. Ele já jogou de, sei lá, camisa 10, já jogou de volante, já jogou de ponta.
Ultimamente que ele ficou centroavante. Mas o cara realmente ele tem recurso. Ele poderia ter feito uma coisa diferente ali. E agora, recentemente, aí, teve o 6x1, né, do Flamengo e no Vasco, que tava até comentando mais cedo. O clássico no Rio tem vários placares, né? O Vasco já fez placares largos, né, que eu digo. O Vasco já fez 7 no Flamengo, já fez 7x1, já fez aquele famoso jogo da Páscoa aí que o Eurico fala que deu chocolate. O Eurico fala, não, o Eurico deu chocolate para a torcida do Vasco, comprou ovo de Páscoa, distribuiu nas arquibancadas. Tem muito tempo essas olhadas. Foi o Pedrinho ainda fez embaixadinha dentro de campo, o Juan tenta dar uma tesoura nele, aí meio um princípio de briga. Então, assim, mas o que me chamou muita atenção nesse jogo, que pode ser considerado um dos maiores vexames que eu já vi, e aí eu digo que acho que a maturidade, o meu jeito de entender o futebol me fez sofrer talvez menos que nesses outros anos, mas né, o PH menino vendo o Vasco tomar de 7 do Flamengo, ele ia entrar dentro do quarto ali e o mundo tinha acabado. Então talvez eu tenha sofrido menos, mas eu acho que foi um dos maiores vexames pela forma com que foi. A gente joga futebol, você sabe que muitas vezes você tem um time que é melhor mesmo. E aí é que você vai ter que jogar fechadinho, jogar inteligente, com muita raça.